é melhor do que o primeiro filme. Tenho quase certeza. E para falar sobre A Freira 2, novo filme dirigido pelo Michael Chaves, que faz parte do universo Invocação do Mal. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É meio assustador e meio espantoso até você considerar que já fazem 10 anos desde que o universo Invocação do Mal teve início, começando lá em 2013 com um ótimo filme do James Wan, que era um terror de casa mal assombrada baseado numa história real, e que o sucesso foi tão franquia com continuações, derivados e prelúdios. Basicamente, todo monstro que aparecia em Invocação do Mal ganhava o seu próprio projeto, né? Foram 3 filmes de Invocação do Mal, Freira, vivida pela Bonnie Arons. E a história da Freira é muito curiosa, porque ela foi introduzida no Invocação do Mal 2 de 2016 como um elemento de refilmagem. O James Wan tinha a ideia de uma criatura muito mais animalesca, muito mais demoníaca na sua forma, contratando a Bonnie Arons, então foi basicamente o último elemento a entrar no filme e, quem diria, acabou sendo o elemento mais icônico do filme inteiro, a facilidade com que o qualquer um. Com o sucesso do Invocação do Mal 2, a Freira também ganhou um spin-off que sairia nos cinemas em 2018 sob direção do Corin Hard. E assim, eu não gosto do primeiro filme da Freira, pra ser bem sincero, eu acho ele muito fraco, mas ele foi um tremendo sucesso financeiro, ele rendeu mais de 360 milhões de dólares nas bilheterias, então naturalmente tinha trabalhado nos roteiros de Maligno e do Megan, projeto para Blumhouse que saiu nesse ano também, desenvolvimento, e foi só em 2022 que o projeto finalmente teve luz verde, assim que o James Wan contrata o Michael Chaves, que já estava fazendo parte do universo Invocação do Mal, com A Maldição da Chorona e pelo próprio Invocação do Mal 3, que foi um projeto bem grande para ele conduzir. Então no mesmo ano, em setembro de 2022, ele começa a preparar a Freira 2 para um lançamento em 2023. E bom, com o resultado final aí, né, a Freira 2 chegando nos cinemas, eu posso dizer que eu acho que é melhor que o primeiro filme, mas não muito de positivo além disso. A história do filme se passa alguns anos após os eventos do primeiro, acompanhando novamente a irmã Irene, vivida por Thaisa Farmiga. Quando ela recebe notícias de uma série de assassinatos envolvendo padres e freiras, ela descobre que a maligna entidade Valak, vivida por Bonnie Arons, está de volta e usando o corpo de seu amigo Maurice, vivido por Jonas Bloquet. Eu adoro o... E, sem sombra de dúvida, a Freira é um dos melhores deles. Eu acho que ele é um ótimo personagem, mas que eu enxergo mais como um ícone, como algo para você ter como coadjuvante. Quando você coloca a Freira no centro das atenções, um filme inteiro só para ela, é um pouco mais difícil, e o resultado foi o que foi naquele filme. E quando você vai para uma continuação, putz, o que mais dá para você fazer, ainda mais dentro da limitação de um prelúdio? Eu preciso dizer que eu fiquei um pouco mais esperançoso quando aquela Cooper entrou no roteiro, apesar dela estar acompanhada da dupla Ian Goldberg e Richard Nang, o que garante um filme que é bem diferente do primeiro, no sentido de que ele tem muito mais trama, ele é bem mais complexo, ele tem mais personagens, ele tem mais revelar, como uma estranha mistura de filme de terror, filme de ação e especialmente um filme de jornada, de quest, atrás de um objeto, de um MacGuffin, colocando a irmã Irene e essa jovem freira vivida pela Storm Reid numa verdadeira caçada estilo Indiana Jones e Código da Vinci até, né? Você tem uma abertura de lore muito mais fantasiosa e que já abandona de vez aquele letreiro de baseado em fatos reais que sempre apareceu nos filmes anteriores. Esse filme é tão fantasia quanto O Exorcista do Papa, que saiu uns meses atrás. Basicamente, você tem essa caçada por uma série de outros personagens. E olha, eu acho que durante boa parte dessa primeira metade, do primeiro e do segundo ato, eu acho que a experiência da Freira 2 é muito inchada, porque você tem, literalmente, essas duas tramas que estão quase em confronto uma com a outra, especialmente tudo que envolve o colégio interno, que envolve o Maurice. O filme tenta criar uma relação de amizade muito forte entre o Maurice e essa menininha Sophie, vivida pela Caitlin Rose Downey, e é bem intencionado, apesar do elenco ser só ok, razoável, não tem nenhum envolvimento, também acaba indo para muito clichê, para muita convenção, tem aquele ambiente de escola, tem as bullies, tem a perseguição, tem a professora,
Freira, que começa a ter uma queda pelo Maurice também. Então é tudo muito enfadonho assim, não é muito interessante. Você tem um certo elemento de slasher, já que o Maurice tá carregando o demônio da Freira sem saber, então é meio que um mistério, mas o filme também não pesa muito nesse tal mistério, né? Então tudo fica muito mais interessante quando você acompanha a Irene e a personagem da Storm Reid. Isso tudo porque a Taissa Farmiga é uma atriz muito carismática, eu acho que ela tem uma presença aí sim tão boa quanto a da... Eu sinto que a Irene chega nesse filme numa posição parecida com a Ripley no segundo Alien, depois de ter experienciado o terror, o confronto, ela já chega para a continuação com o aprendiz da Irene, com a personagem da Storm Reid, e a Storm Reid chega com um monólogo inicial que é bem forte, tá estabelecendo um monte de coisa, mas que não chega a lugar nenhum. É meio que a personagem é abandonada no meio do filme e você sente que teria algo ali que seria mais interessante. E também me surpreendeu bastante o fato de que a própria freira da Bonnie Aarons, apesar de ter sua presença icônica aí como sempre, não aparece tanto quanto eu imaginaria. Isso é meio decepcionante. O filme parece que tá mais interessado em mostrar o Maurice possuído no clímax, além de ter uma outra criatura animalesca no final que é vergonhosa, sério, acho que é uma das piores coisas que já aconteceu na franquia Invocação do Mal. E um outro elemento de história que me chamou muito a atenção, apesar de não entrar muito em spoiler aqui, é o fato de que a Freira 2 começa a estabelecer umas conexões, referências e easter eggs a outros filmes da franquia que não fazem muito sentido. Não fazem muito sentido e por um segundo eu tava achando que a Freira 2 ia sair com uma viagem no tempo. Sério, acontece algumas coisas aqui que não são explicadas, que não tem motivo, algumas aparições em flash de personagens assim, que eu falei, poxa, isso vai levar pra algum lugar? Mas não, talvez seja só um fanservice easter egg assim, mas por um minuto eu achei que a Freira iria profanar o espaço-tempo contínuo. Talvez no terceiro filme, né? E assim, eu não acho que o roteiro da Freira 2 é brilhante, ele é muito forçado em alguns sentidos, ele é cheio de conveniências e buracos, mas é o tipo de roteiro que se tivesse nas mãos de um diretor mega habilidoso como o próprio James Wan, daria pra perdoar muita coisa. Infelizmente, fez o que ele podia com Invocação do Mal 3, eu acho que aquele filme dá muito certo, muito mais pelos protagonistas, pelo elenco, do que pelo trabalho do Chaves em si, porque, olha, na minha opinião, eu acho que ele é um diretor de terror muito óbvio, eu acho que ele não sabe construir muito bem a atmosfera, eu sinto que ele é muito acelerado, ele quer chegar logo no susto, na revelação, no monstro, então é cheio de jumpscare, tem um fetiche doido aí que já apareceu nos 3 filmes que ele dirigiu, por gente se contorcendo e barulho de osso quebrando. Sério, eu não entendo quem consegue sentir medo nisso, mas tem muito nesse filme aqui, assim como um excesso de gore e violência que pra mim beira o cômico. Sério, tem uma cena que tem um espírito de um coroinha que começa a espancar uma pessoa. Acho que tudo isso tá caminhando num clímax que tá bem mais interessado em ação do que o terror, e com a ideia da Taissa Farmiga cuspindo o sangue de Jesus na cara da freira, eu pensei, não vai ter nada assim no segundo filme. Ah, tem. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é uma coisa que eu não acreditei quando eu assisti, mas nossa, é um Deus Ex Machina assim como eu não vi há muito tempo. Que coragem. Mas eu também preciso dar créditos onde os créditos merecem, porque eu acho que apesar de tudo, a Freira 2 tem um trabalho estético competente, a fotografia do Tristan Naib, que também trabalhou com Chaves no Invocação do Mal 3, tem seus momentos, eu acho que ela é muito eficiente em construir uma atmosfera interessante, pelo menos visualmente, nessas ruas desoladas da França. Tem um trabalho de sombra, de Chaves, o Naib, toda a equipe, nessa sequência formidável que tá quase que inteira no trailer, né? Que é quando a irmã Irene tá numa banca de jornal e começa a ver a silhueta da freira se formando através de revistas. Olha, essa cena, apesar de estar inteira no trailer, é uma das sequências de terror mais criativas e originais que eu vi em muito tempo, então, pelo menos tem essa ótima cena. Mas, no geral, a Freira 2 pra mim é um mix bem esquisito, é um filme estranho que parece não ter muita certeza do que ele quer ser, se ele quer ir pro full terror, pra esse muito Robert Langdon que acontece nesse filme aqui, mas eu acho que a maior decepção é o trabalho do Michael Chaves. Eu acho que esse tipo de filme precisa de um diretor que sabe criar terror, que sabe criar atmosfera, porque senão a fórmula fica muito manjada, e eu sinto que é isso que tá acontecendo nesses últimos filmes da franquia Invocação do Mal, o que é uma pena, porque eu gosto muito desse universo. Pra Freira 2, eu dou uma nota 4.
Ah, e o filme também tem uma cena pós-créditos que pra mim é completamente decepcionante e aleatória, mas que tá estabelecendo que mais coisas vão acontecer nessa franquia. Bom, mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam de A Freira 2 e fiquem ligados porque amanhã eu vou postar aqui o meu ranking completo dos 9 filmes da saga Invocação do Mal. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.